Olá, Poppers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunica Pop. Antes de tudo, eu queria perguntar como está o seu coraçãozinho em tempos de isolamento social. E caso você não esteja com ninguém, caso você esteja namorando, caso você esteja web namorando, esse é o tema perfeito para você, porque iremos falar de nada mais, nada menos que Her. Sim, eu estou entusiasmada e esse entusiasmo é totalmente genuíno, porque eu amo esse filme. Enfim, como Her aborda questões de amor, solidão e encerramento de ciclos, vai ser muito interessante falar sobre isso. E antes de tudo, é bom contextualizar o que é Her, o que deixa a Letícia tão animada assim. Então, vamos falar sobre um filme lançado mundialmente em 18 de dezembro de 2013, produzido, escrito e dirigido por Spike Jonze, e que conta a história de ninguém mais, ninguém menos que Theodore Twombly, um personagem interpretado por Joaquin Phoenix, que mora numa Los Angeles futurística, que, tipo, é um cenário, é uma situação distópica, que pode ser considerada utópica por alguns, porque a gente pode ver que nesse cenário as pessoas têm a tecnologia de uma forma muito confortável, sabe? Seria como se Black Mirror desse certo. Então, elas acabam se relacionando de uma forma bem humanizada com sistemas operacionais e tudo mais. E aí que entra a Samantha, nosso interesse amoroso, sabe? Do Theodore, que é magistralmente interpretado por Joaquin Phoenix. E eles começam, assim, a ter um relacionamento. E aí você deve pensar, nossa, que estranho, um homem se relaciona com o computador dele, e por isso que Her é meio que conhecido como o filme do webcorno, mas é muito bom de qualquer forma, e eu juro que o Spike Jonze faz isso dar certo, e de uma forma que te leva a refletir algo que vai além dessa relação, sabe? Porque você fica se perguntando, caralho, eu posso falar caralho? Não sei, desculpa. Fica tipo, putz, sabe? É algo que parece tão simples e tão raso, mas você aborda de uma forma que você consegue ver várias camadas de discussão social, e por isso que o nosso debate vai abordar basicamente essa questão de desejos e necessidades e tudo que está envolvido nesses dois tópicos principais, porque isso envolve questões de relacionamento, do seu sentimento consigo mesmo, do seu sentimento com o mundo, e tipo, acho que é uma coisa que a gente está muito sujeito nesse período que a gente está vivendo, porque, ok, a gente está vendo tudo, é importante ver a situação no quesito macro e no micro também, mas é ainda mais importante olhar essa questão interna, individual que a gente tem. E o filme traz muito isso, porque não tem como você estar conectado com o mundo se você não tiver, sabe, em equilíbrio consigo mesmo. E para aumentar, tipo, trazer mais argumentos para esse debate, temos o Marcos Vinas, o André Roberto e a Cecília Fernandes, que vão apresentar mais alguns tópicos que, tipo, além de toda essa questão filosófica e social, também tem as questões técnicas, e era genial, e enfim, espero que tenha muito engajamento e espero que todo mundo goste do que a gente vai apresentar. E é isso. Olá, Poppers! Esse é o melhor nome de fandom do mundo. Estou muito animada. No episódio de hoje, né, a gente vai tratar de Her. E eu vou começar fazendo a minha análise, depois eu vou passar a palavra para o André. E eu estou muito ansiosa para o nosso debate, porque eu acho que vai ser extremamente frutífero. Então, vamos lá. Quando eu pensei em como seria a minha análise desse filme em específico, a primeira coisa que me veio em mente foram as minhas várias ressalvas a alguns pontos da narrativa. Revendo o filme para escrever, eu fui confrontada com muitas questões e tomei a atitude de não vê-lo de cima e de fora, mas sim de uma forma mais horizontal, de frente com os personagens e me colocando também no lugar deles. A minha análise de hoje é resultado de outras análises e artigos que vão estar na descrição, e também na mentalidade de que existe dentro de cada um de nós um Theodore, uma Samantha, uma Amy, ou seja, que nós já estivemos ou vamos estar no lugar de um desses personagens. Pensando nisso tudo, hoje eu quero apresentar minha crítica construtiva e reflexiva aos entusiastas dessa obra do Spike Jonze. Para mim, a impressão geral é que o filme Her é sobre solidão, e não necessariamente sobre relacionamentos ou amor idealizado, mas sobre a solidão e a relação que a gente tem com isso.
sobre essa solidão dentro e fora dos relacionamentos, no ambiente de trabalho, na presença de amigos e em outros espaços sociais. É muito difícil discutir sobre solidão num cenário de pandemia e quarentena, especialmente quando a gente é confrontado com questões pessoais o tempo inteiro nesse período, dúvidas existenciais e problemas de relacionamento familiar e amoroso. Essa questão da solidão, para mim, é muito bem abordada pela direção fotográfica de cena. Eu acredito que o Marcão vai falar um pouco mais sobre isso. E, assim, a questão das cores vibrantes que a gente tem, a forma com que o filme foi editado, uma questão marcante da solidão e essa questão de ser uma pessoa social numa cidade e a relação do indivíduo com o espaço urbano é justamente porque o filme ele foi filmado em Xangai, se eu não me engano, que é uma cidade conhecida pelos arranha-céus e a arquitetura que isola e afasta as pessoas. Um pouquinho parecido com o que a gente tem aqui em Brasília, né? Essa relação entre o Theodore e o espaço urbano é notável em diversas cenas. Logo nos primeiros minutos, a gente consegue vê-lo saindo do trabalho e aquela enormidade de cidade atrás dele. E a fotografia consegue capturar muito o afastamento do Theodore em relação à cidade e às pessoas. Nas cenas em que ele está sozinho, por exemplo, quando ele joga videogame ou se transporta de um lugar para o outro, a cidade sempre aparece no fundo e em desfoque, né, retratada em tons escuros ou com aspecto nublado. Mas, em contraposição, quando ele se sente feliz e presente, nas cenas que ele anda pela cidade falando com a Samantha, por exemplo, a cidade aparece focada, colorida, vibrante e em movimento. Bom, essas questões eu acho muito relevantes a gente falar sobre a relação do indivíduo com o espaço urbano, porque nesse momento a gente não tem convivido com a nossa cidade, a gente tem convivido mais com a nossa casa e tudo mais. Mas, para além disso, eu acredito que Her é um filme extremamente humano, e é tão humano que é difícil lidar com Theodore em alguns momentos, né? Na minha opinião e na análise que eu fiz, o filme é muito focado na narrativa dele e mais parece um diário, um monólogo, e diversas vezes a gente vê essa discussão dele ser um personagem egocentrado e com uma série de questões não resolvidas. A gente identifica essa questão quando entende o que levou ao divórcio ou até mesmo nas interações dele com outras personagens. Como, por exemplo, no dia seguinte da primeira vez dele com a Samantha, em que antes dela se expressar, ele o interrompe para colocar os sentimentos dele em primeiro lugar, sem nem pensar em ouvir o que ela tinha a dizer. Inclusive, ela até chama a atenção dele nesse aspecto. E, assim, nesse processo todo, a gente consegue ver somente a perspectiva dele sobre os acontecimentos e acaba que as personagens femininas não conseguem ter um espaço de expressão. Apesar do filme ser chamado Ela e ter várias elas, que são as personagens femininas ao longo da narrativa. Isso se torna um conflito principalmente quando a Samantha começa a criar a consciência dela mesma, naquele momento de consciência do self, como é discutido na psicologia, que é quando ela aprende a refletir sobre os sentimentos, criar uma autonomia, mesmo que não física, do Theodore, e começa a criar uma consciência da própria consciência dela. É nesse momento que os problemas com o Theodore começam, né, culminando no clímax do filme. Para finalizar, a sensação que eu tenho é que as narrativas femininas em Her são idealizadas pelo Theodore, como se ele tivesse idealizado todas as mulheres com que ele se relaciona ao longo da trama. A ex-esposa, a Samantha, a Amy, que é amiga dele. E quando ele as vê crescendo para além do relacionamento, ele decide se fechar e se afastar de todas de maneira brusca, sem muita conexão, ou sem se colocar no lugar delas. Isso acontece com a esposa, com a mulher que ele tem um encontro, quando ele pergunta se ela é capaz de ter algo sério, ou até com a Samantha, quando ela deixa de dizer ser o que ele quer e passa a ser o que ela deseja, né? A própria pessoa. Ao mesmo tempo que eu tenho essa visão, eu me questiono quantos de nós já não agimos como Theodore, mesmo que para se proteger, ou mesmo sem perceber que isso estava acontecendo. Eu acho importante abrir esse debate, e essa foi mais ou menos minha análise com o tempo que eu tenho disponível. Eu vou passar a palavra para o André e deixar essa reflexão para a gente entender que, apesar das críticas ao Theodore, a gente tem muito dele na gente e precisa refletir um pouco. É isso. Ok, gente. Bom, o que eu posso pensar como palavra a respeito disso, né, um termo que eu poderia criar a respeito disso, seria de relacionamentos fluidos. É o que a gente tem vivido hoje, nos dias atuais, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês algo que, como pesquisador, eu sempre gosto de colocar conceitos da cultura, da sociedade, que se refletem entre o real e o imaginário. Então, eu vou colocar aqui na tela, vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo.
Isso, tá bem aqui. Então, o que nós temos diante de nós, né, é o filme Her e os relacionamentos digitais líquidos, né? O filme narra um amor entre um homem e uma máquina, né? Aqui um sistema operacional desenvolvido para atender o gosto pessoal dos indivíduos, né? Um programa dotado de inteligência artificial, intuitivo, que te escuta, te entende completamente, né? A perfeição completa. Ele não é apenas um Windows ou um iMac, né? Ele é uma consciência carinhosa, charmosa e afetiva, com o singelo nome de Samantha. Né? Na produção de sentidos, né, é um enredo que nós já estamos acostumados a ver inúmeras vezes, né, desde os conceitos de Isaac Asimov até filmes como Mulher Nota 1000, né, da década de 80, né, O Homem Bicentenário, do Robin Williams, Vingadores, mais recentemente, a Era do Ultron, né, o sistema de Jarvis, que sendo corrompido e formando uma nova consciência, Exterminador do Futuro, aquelas máquinas que atacavam constantemente o Neo em Matrix, né, universos distópicos, né, ou utópicos, no caso de Her. E, enquanto isso, no mundo real, né, o que existe é a efemeridade desses aplicativos modernos de celular que promovem encontros de casais, como o Tinder, por exemplo, né, que determina o seu par ideal a partir de informações binárias dos seus dados pessoais, ou seja, é tudo programado ou pré-determinado, né? São sistemas operais, entre aspas, vivos, né? Um sistema operacional que faz várias perguntas pré-determinadas ao Theodore na cena do filme, quando ele adquire o produto Samantha, né? Para que seja configurado de acordo com o seu perfil, né? Essa é uma personagem digital, onipresente, e também ela é amiga, amante, possui sentimentos, sente prazeres, né? Ela autodesenvolve através de experiências, ela evolui, e só faltou o corpo para a encarnação completa da coisa, né? Mas veja bem, a Samantha, ela nada mais é do que um produto desenvolvido de acordo com uma compilação de dados, informações e personalidades de praticamente toda a humanidade. E a isso, né, a gente pode se lembrar de vários autores das teorias de comunicação, como Baudrillard, Simulacros e Simulação, McLuhan, né, meios de comunicação como extensão do homem, né, mas quando eu assisti Her e aquela situação do Theodore, né, logo eu fiquei pensando como é deprimente aquela situação, como é triste a solidão do cara, né, quão deprimente se encontra a vida humana nesse estágio atual, ainda mais agora com o isolamento, né? E vem à tona as ideias de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, não sei se eu falei corretamente o nome, né? Onde a sociedade ela é diluída ou fragmentada, com relacionamentos efêmeros e vazios de sentido. Bauman afirma que vivemos tempos instáveis, que nada é para durar, né? Os indivíduos se conectam e se desconectam no mundo, no momento em que desejam, tanto do mundo virtual quanto e principalmente no mundo real, porque nós costumamos consumir a ficção, mas nós vivemos no mundo real. E a ficção, eu acredito, né, ela é um reflexo disso, né? As relações André, humanas... deixa eu te interromper um pouquinho, 1 minuto, Sim. Tá, querido? Opa. Tá. As relações humanas estão perdendo validade e compromisso, segundo Bauman, né? E aí isso eu me lembro do Black Mirror, né? A 4ª temporada lá do episódio Hang the DJ, né? É um paralelo muito bacana de se fazer com a série, porque ela é muito atual, né? Como seus relacionamentos se dão por meio de um aplicativo, né? Numa sociedade de consumo, onde o amor é um pacote de dados a ser consumido e possui data de validade pré-determinada já no primeiro encontro. E as relações líquidas, como fruto de experiências individuais e egoístas, elas esgotam as possibilidades de se construir identidades relacionais seguras entre dois indivíduos, fazendo com que as relações sociais sejam rompidas com facilidade, né? Para o Bauman, voltando a ele, as relações são cada vez mais vistas sob um prisma de promessas e expectativas, como um tipo de produto para consumidores, né? Eles querem satisfação, mas se não ficam totalmente satisfeitos, devolvem o produto à loja ou vão trocá-lo por um modelo mais novo, aprimorado. E assim também são com os veículos, os celulares, computadores e nós, enquanto indivíduos. Como diriam os frankfurtianos, é a coisificação da humanidade, em que a mais-valia está nos produtos do que no ser humano. E essa é a minha contribuição, e agora eu vou retornar para o
Marcão. Ok, André, obrigado. Olá, você que está nos acompanhando aí. Muito bem. Eu separei aqui algumas abordagens que eu gostaria de fazer a respeito desse filme. Primeiramente, minha opinião pessoal. É um filme que eu gostei muito de assistir desde a primeira vez que vi. Ele é na escola da narrativa clássica, né, onde ele se enquadra lá na curva dramática e tal, que é exatamente a minha linha de estudo. E para estudar cinema você tem que gostar de ver filme repetido. Eu assisti esse filme, se eu não me engano, acho que umas 9 vezes já. E pode parecer muito, mas se perguntar para a Letícia quantas vezes ela assistiu esse filme, vai ter sido o dobro ou mais, né? E esse lance de assistir o filme várias vezes te dá um monte de nuances, né, importantes. Aqui a gente nota que foi um filme feito com muito cuidado pelo diretor. Como é que eu posso afirmar isso? Pela amarração do roteiro, pelo cuidado na direção, os detalhes que foram abordados ali por ele de forma, vou dizer, extremamente caprichosa. E a gente sabe, por meio de relatos, que esse filme realmente foi feito com muito cuidado. Muitas cenas foram refeitas, a atriz que interpretava a personagem da Samantha foi trocada no meio da produção, né, foi substituída pela Scarlett Johansson, que ficou no final. Então, muita coisa teve que ser refeita, e isso é um esmero grande. O Spike Jonze, ele queria muito que esse filme saísse direitinho, do jeito que ele queria. Isso fica claro, né? E o que mais me chamou a atenção, além do aspecto da fotografia em si, né, que ficou assim fantástica. Não vou entrar em méritos da direção de elenco também, porque é indiscutível, a atuação de todo mundo é muito bacana, mas o que eu quero entrar aqui mais é no esquema da linguagem, tá? Como assim? A decupagem do filme é um outro idioma que a gente usa para te contar a história. Determinados planos, enquadramentos e movimentos de câmera, eles são carregados de mensagem, né? E o filme faz isso muito bem, usando a imagem e a não imagem como uma forma de transmitir o texto, né? Como exemplo de não imagem, por exemplo, eu quero pegar o momento, e agora vai um pequeno spoiler para você que não viu, a cena de sexo entre o Theodore e a Samantha. Mas vocês estão ouvindo aqui o tempo todo que a Samantha é uma máquina, que na verdade ela não é nem uma máquina, ela é um sistema operacional. Materialmente ela nem existe, né? Ela é um monte de 0 e 1, ela é um monte de algoritmos. Eu, Marcos Vinas, muito crítico de cenas de sexo em filme. Eu acho que, vou dizer, 90% delas são totalmente gratuitas e desnecessárias e servem para arregimentar público, né? Algumas, sim, são muito necessárias, às vezes até elas são muito exageradas, né? Mas o roteiro pede. Quando o roteiro pede, não tem problema, elas não são gratuitas. Agora o Spike Jonze, ele conseguiu fazer uma das cenas de sexo, na minha opinião, uma das mais eróticas que eu já testemunhei no cinema. É uma cena que, se você tiver na experiência cinematográfica, ou seja, você está lá concentrado vendo o filme sem nenhuma distração, você se envolve profundamente nessa cena. Você é convencido de que aquilo está acontecendo de verdade, assim como os personagens que estão vivenciando aquilo. Isso tudo sem nenhuma imagem. É uma tela preta. Nada, né? E o preto é a não cor, é a não imagem, né? Então, assim, é o vazio. E, sendo assim, eu acho isso um primor na história desse filme. Eu acho isso muito mencionável, e só por isso já valeria a pena assistir. Mas não só isso, o Spike Jonze também se esmerou muito na questão da cor. E agora eu quero falar um pouquinho aqui sobre a questão da colorização. Eu quero citar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, conseguem ver aí as imagens, pessoal? Estão vendo? Beleza. Aqui a gente vê aqui a cena no comecinho de Matrix, né? No Heart of the City Hotel, a cena da Trinity, quando a gente começa a perceber qual é a pegada do filme. A gente vê uma colorização esverdeada, predominante. E é predominante na trilogia Matrix inteira, né? E o verde é uma cor muito relacionada à tecnologia, à modernidade.
né? Isso para gerações como a minha do André, por exemplo. Talvez para gerações como da Letícia e da Cecília, a cor já seja diferente. Por quê? André e eu viemos de uma geração onde as telas dos computadores eram inicialmente todas verdes, monocromáticas. Então a gente relaciona instantaneamente esse tom de verde especificamente com o ambiente computacional. E foi isso que as Wachowski foram buscar com essa cor. Né? E o filme inteiro tem essa colorização, se passa dentro do universo da informática. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo do Matrix, do mesmo filme, uma cena aberta, verde também, e se vocês forem lá, tiverem a curiosidade de assistir de novo, vão ver que é tudo verde o tempo inteiro. Né? Aqui eu tenho um outro exemplo do Wes Anderson, esse filme chama Moonrise Kingdom, eu acho que ele não tem título em português, é um filme maravilhoso, já fica aqui a recomendação. E o tom desse filme, o Wes Anderson escolheu amarelo. O amarelo é uma cor que remete à instabilidade, hipocrisia, né, e traição. Né? E isso acontece nesse filme, né, o tempo todo. E esse filme tem um monte de elementos amarelos. A gente vai pegar uma outra cena dele aqui, tem um pouco mais para frente. Aqui. Essa é a cena do pai adotivo dele. Então, assim, ó, o casaco do cara é amarelo, o telefone é amarelo, o ventilador, a cortina na mesa, né? É um cara hipócrita, né? Ele é um cara que trai, é um cara que vai abandonar o menino, olha o spoiler aí, né? Voltando para o Her, a gente vê aqui, primeiro, um fundo sempre monocromático e a cor vermelha, né? As cores vermelhas, rosa, sempre predominante, destacando o nosso personagem aqui, como a Cecília mesmo falou, do restante da sociedade, né? Depois a gente vê um envolvimento dele com o sistema operacional, onde os dois têm a mesma cor. Né? Isso, como diria Ronnie Von, significa que existe uma ligação sentimental entre essas duas entidades aqui. Né? Aqui a gente já vê que o universo todo assim, em tons vermelhos e branco, mais claro, um ambiente mais feliz, e ele com um casaco marrom, que inspira um pouco de estabilidade. Aqui a coisa já começa a azedar, fica tudo marrom, e no momento da traição dela, que ele descobre a traição, ele está usando uma camisa amarela, que é a cor da traição. Da onde eu tirei isso tudo? Inventei? Não. A Psicologia das Cores está recomendado. Eva Eller, livraço para você entender de cor e como é que você aplica a cor com significado na sua obra. Eu encerro a minha parte aqui e a gente pode, então, partir para o debate. Eu acho que eu estourei o tempo. Não, ó, em cima. Vamos lá. Tá aberto para geral, então. Deixa eu parar de compartilhar minha telinha aqui. Letícia, a Letícia não tem análise? O microfone está desligado. Microfone. Do André e dela. Ah, esqueci. Eu só fiquei tipo, não, vou usar minha análise e vou abordar no debate, porque eu acho que seria mais produtivo do que só explicar o que está acontecendo. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom porque eu gostaria de levantar tipo, uma questão a respeito do que o André disse, porque ele acha que é muito deprimente, sabe? A situação que o Theodore tá vivendo. E eu acho que é exatamente isso que o Spike Jonze ele tenta mostrar, que é tipo... Não, apesar de parecer deprimente, não é. Porque no final o filme tem uma mensagem que é exatamente sobre abraçar isso. Porque a gente, tipo, o que leva as pessoas a se relacionarem com seus sistemas operacionais é exatamente esse desconforto com a solitude. E é algo que o ser humano tende a fugir, a evitar. Sendo que é algo extremamente necessário. Porque a única companhia que você vai ter, tipo, sempre, vai ser você mesmo. E, tipo, a gente nunca tá satisfeito só com isso. E aí, eu já gostaria de levantar outra questão, que eu gostaria de dar a opinião de todo mundo, é a respeito dessa questão do relacionamento do indivíduo consigo mesmo e com os outros. Porque a gente vê isso no filme, foi como a Cecília falou, tipo, o Theodore basicamente molda a imagem dele em volta do relacionamento com as outras mulheres, sabe? E a gente tem muito isso. Inclusive, é uma questão que eu discuti na minha última sessão de análise. E, tipo, a gente basicamente, se eu te perguntar quem é o Marcos, quem é o André, quem é a Cecília, a gente provavelmente vai apontar muitas características que a gente recebe em outros relacionamentos, sabe? Então, tipo, até que ponto é saudável a gente se ver pelos olhos dos outros e até que ponto é necessário a gente saber, tipo, lidar com nossa solidão e nossas próprias características. Por fim, só para resumir bastante, a Juliana,
minha namorada, tende a dizer que é normal a gente se construir pelos olhos dos outros, e isso é uma questão que a psicologia aborda. Então, tipo, é basicamente isso. Eu sei que é saudável, mas eu queria saber, tipo, até que ponto isso é necessário, sabe? Até que ponto vocês veem isso no filme e se identificam com isso. É isso. Posso falar primeiro? Go for it. Thanks. Bom, first things first. O que a Letícia abordou primeiro foi a questão do relacionamento dele com as outras pessoas, né? Para mim, o que fica claro é o seguinte: ele não é resolvido com ele mesmo. E quando você não é resolvido consigo mesmo, você não consegue se relacionar bem com outras pessoas. Porque você não consegue, primeiro, se posicionar, as pessoas não conseguem te entender, aí fica, fulana tem um ar de mistério o tempo inteiro. Não, mas nem a fulana se saca, nem ela se manjou ainda, né? Então, isso dificulta muito, né? Agora, a gente se balizar por relacionamentos e pessoas que a gente já conheceu para investir em pessoas novas, no marketing, isso é um recurso chamado de benchmark, né? Você faz uma breve pesquisa de pessoas prévias que você já teve na sua vida para tentar construir a próxima pessoa. Aí é que está o problema. Você projeta nessa pessoa coisas que essa pessoa não é. E você gera expectativas em cima disso. E aí é onde está o problema, né? Tem um personagem fantástico de um filme chamado Mr. Holland Opus. Eu não estou me lembrando o título em português, mas eu sei que tem. Adorável Professor, com o Richard Dreyfuss, que é exatamente isso. O cara passa um tempão do filme sem se resolver, aí ninguém gosta dele, ele é o cara mais chato, ele é o cara mais... eu ia falar um palavrão aqui, né? Mas já rolou um caralho ali, muito provavelmente vai rolar um pi, se bem que esse vídeo não é indicado para crianças, então talvez a gente possa se permitir alguns deslizes coloquiais, assim, né? Principalmente no meio da fluência. Então ele tem, depois que ele se resolve, aí ele vira o adorável professor. Todo mundo ama o cara e tudo aquilo que todo mundo odiava nele passa a ser a coisa que as pessoas mais amam. Então fica outra recomendação aí. Mr. Holland Opus, adorável professor. Passo a bola aí para quem quiser falar. André, você quer falar alguma coisa ou eu posso voltar ao meu relatório de reclamação sobre o Theodore? Vai lá, manda bala. Beleza. Então, eu falo isso porque eu tenho um problema muito grande com o personagem e com pessoas que vivem a situação do protagonista. Mas é aquela coisa que eu falei na minha análise, de que eu acredito que todo mundo já foi essa pessoa para alguém, ou já passou por isso. E uma das coisas que eu queria comentar foi sobre o que a Letícia falou, da gente se apresentar e viver como parte de relacionamentos de outras pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes, quando a gente vai se apresentar, a gente fala que é pai, a gente fala que é esposa, a gente fala que é namorada, e parece que isso se torna parte da nossa identidade. O que eu vejo no filme é que o Theodore, ele só se define pelas pessoas, ou majoritariamente pelas pessoas, e pela forma com que ele espera que essas pessoas sejam, não realmente porque elas são, sabe? Então, por exemplo, nas cenas que a gente vê ele com a Amy, né, com a colega dele, ele é uma pessoa. E aí, quando ele tá sozinho, ele é outra. E isso é uma coisa que todo mundo tem, eu acho, que é até um fator pragmático da comunicação, né? Que é a questão da situacionalidade, de como a gente se adapta aos contextos. E eu acho que essa questão da gente ter uma identidade de acordo com as pessoas que a gente vive faz parte disso, né? Da nossa necessidade de se adaptar, da nossa necessidade de se comunicar, que é uma coisa que Nietzsche fala muito, sobre como a comunicação é um recurso da sobrevivência humana. E eu acredito que a comunicação, ela é parte do nosso relacionamento humano, né? Daquele discurso lá de nenhum homem é uma ilha, de John Donne. E é muito sobre essa questão, sabe? De que a gente se apresenta e se identifica pelos nossos relacionamentos e pela nossa forma de se comunicar e por essa necessidade. Mas também, eu acho que a questão que a gente tem que pensar é exatamente o que a Letícia também apontou, de até que ponto isso é saudável. E é uma discussão que a gente vê no filme sobre como ele se torna a pessoa que ele é no relacionamento e ele perde um pouco da individualidade. Acho que isso é uma coisa que vale a pena discutir. E eu vou passar a bola para quem quiser falar sobre. É a vez do André.
Pá, brilha. Só levantar uma questão. Não necessariamente eu penso que a questão da vida da vida do Theodore ser deprimente não necessariamente é uma coisa assim que me traz a pensar que quando eu assisti, principalmente aquela cena em que ele está no momento de assinar e a ex-esposa pergunta como que é, né, a namorada dele, ele naturalmente ele fala, ela é um sistema operacional e começa a relatar como é que ela é, tudo, a cena corta para a ex-esposa e ela fica assim estupefata, né, embasbacada, ela, tipo assim, eu não acredito que você está assinando um divórcio para poder viver com um sistema operacional. Quando eu trouxe isso para minha realidade, eu pensei, gente, André, não posso falar que dessa água eu nunca beberei, mas eu particularmente, eu nunca me veria envolvido numa situação dessa, porque eu sou uma pessoa de pele, sabe, de tato, eu gosto de pegar, de encostar, e aquilo, o filme, ele traz uma situação completamente diferente, com aqueles cenários frios, né? Só ele que tem cor, na verdade, é uma cor assim até meio apática, né? Meio opaca, tudo ao redor dele também, aquele cenário frio, e isso vai desde o início do filme, na verdade, até o final, vai me deixando assim, vai me dando umas pancadas no estômago, porque eu vou vendo assim como ele é complexo, como ele é carente de algo assim mais, sei lá, transcendental que fosse, algo mais bonito de se ver na realidade humana do que meramente se entrar em contato com uma tela de computador, né? Aquilo foi o que mais mexeu comigo. Essa questão de você se envolver com uma máquina e ver que isso, de certa forma, está até se tornando uma realidade, né? Não é difícil você passar pelos corredores de universidade como a FIC e você vê na hora do almoço um monte de alunos sentados no chão, cada um no seu mundinho, no seu universo particular, vivendo com a sua Samantha ou com o seu Victor, enfim. É algo assim que deixa a gente bem naquela vibe assim de pensar, né, aquele jargão da série. Isso é muito Black Mirror. É isso. Só um complemento na fala do André, aí eu passo para a Leti. A gente ainda vai ter 5 minutos depois disso. Que a gente já tem uma tendência natural a isso, né? A gente dá nome para o carro da gente, a gente dá nome para o celular, para o computador, para partes do corpo, né? A gente gosta de antropomorfizar os nossos objetos de forma que a gente começa a se relacionar com eles. Eu, como bom editor de vídeo, e como todo bom editor de vídeo eu converso muito com o meu computador. Eu converso com o meu mouse, eu converso com o meu teclado, eu troco uma ideia com eles de como é que a gente pode fazer um trabalho melhor. De vez em quando, eu me surpreendo esperando uma resposta. Você não vai falar nada, não. Sabe? Isso, lógico, quando eu estou imerso em muito trabalho, às vezes eu me pego fazendo isso. Então, acho que é meio que natural. O André falou prudentemente, dessa água não beberei. Né? Não posso dizer isso, porque a nossa natureza aponta na outra direção. Letícia. Ah, tá. Eu também queria, voltando ao André, eu gostei muito do fato de você ter apontado Bauman como, tipo, o teórico central disso, porque é exatamente disso. Um, tipo, dos tópicos mais abordados no Amor Líquido, que, tipo, é um livro que ele escreveu, é exatamente a nossa necessidade de buscar alguém que seja um reflexo de nós mesmos. E aí a gente vê isso no filme quando, tipo, o Theodore, ele tá satisfeito com a Samantha enquanto ela cumpre exatamente a função que satisfaz ele. Ela não questiona ele, ela só tá lá, tipo, satisfazendo todos os desejos dele. Mas a partir do momento em que ela vai a favor, em direção às necessidades dela, tipo, ela começa a crescer como indivíduo e meio que esbarra com as necessidades dele, que não era o que ele queria, a gente vê um conflito que cria toda uma tensão, que é a tensão que move o filme. E é basicamente isso que Bauman fala, tipo, sobre a fragilidade dos laços humanos, que é basicamente, se você não está preparado para ver uma pessoa crescer, você tende a abraçar a instantaneidade desse relacionamento. Porque a partir do momento que uma pessoa começa a crescer sem você, e você não tem essa capacidade de acompanhá-la nesse desenvolvimento, é mais fácil você partir para outro, e aí
sabe? E acumulando isso. E aí é que você acaba. Engraçado é que você acaba estagnando, sabe? E é isso que a gente vê no Theodore. Quando ele termina com a Catherine, ele acaba projetando isso na Samantha. E naquele outro encontro também que eu esqueci, com a personagem da Olivia Wilde. Mas enfim, e o filme, por isso que o final do filme é tão bonito, que é quando ele vê que, tipo, olha, posso seguir em frente, para seguir em frente eu não preciso deixar de te amar, mas eu preciso, sabe, aprender com tudo que a gente viveu e aceitar que eu te machuquei, você me machucou, mas isso faz parte, eu sou grato por isso, e independente de onde você estiver, eu vou te mandar amor, e é isso, sabe? E é muito legal, porque o filme é basicamente todo voltado para essa questão do Bauman, da fragilidade dos nossos humanos, mas tem uma quebra de expectativa quando ele subverte isso e fala, não vou ser assim, sabe? Tenho que lidar com isso. E é por isso que é um filme de uma narrativa muito boa para mim, sabe? Porque ele apresenta os defeitos e resolve de uma forma que, tipo, muito humana. Tipo, ele é humano o tempo todo. E é isso que eu tenho pra dizer. Bom, muito legal. Eu gosto dessa análise sua, Letícia, porque ela traz uma coisa que a narrativa clássica traz muito, né? Muitos alunos meus me perguntam, por que todo filme acaba com um final feliz? Aí você pode pensar que Her não acabou com um final feliz, mas acabou com a vitória do herói, entendeu? E a vitória do herói nem sempre ela é feliz, mas ela é uma vitória, é uma conquista, e ali como ser humano ele deu um passo importantíssimo, que é difícil pra gente. Todo mundo que já passou por um relacionamento, não posso generalizar, mas a maioria dos relacionamentos recentes, você fica um tempão vivendo só para aquela pessoa só para você, tipo os 3 primeiros meses, assim, só vocês dois. Aí depois você começa a ver os amigos antigos desses dois. Daí se chega um amigo novo, alguém recente, essa pessoa começa a dar atenção para esse recente, você fica meio pistola. Você se sente já meio incomodado. E foi exatamente o caminho que o Theodore seguiu, né, com o momento em que a Samantha foi ganhando consciência. Pessoal, se ninguém tiver mais nada para adicionar, a gente já está com o nosso tempo no finalzinho. De acordo com o nosso combinado na nossa reunião de pauta, há um tempo atrás já, a gente atender a um pedido lá da galera que comentou no nosso primeiro vídeo que o próximo seria sobre o ensaio sobre a cegueira. A gente sustenta isso? Sustenta? Sim. Sustenta. Próximo episódio, então, José Saramago, vamos falar do filme, vamos dar umas pinceladas pelo livro, muito provavelmente a gente vai falar do Bauman de novo. Teremos os drops. E teremos os drops durante a semana, que estão aí sendo feitos a todo vapor. Galera, um tempinho para todo mundo dar um tchau aí. Só lembrando que os episódios agora serão quinzenais, né? Tipo, a gente não abordou isso, é importante lembrar. E é isso, eu gostei muito de falar sobre Her e, sei lá, gostaria de ver comentários e reviews e, tipo, enfim, sempre que alguém quiser falar sobre Her pode me chamar nas redes também. É isso, estou aí. André? Bom, eu quero agradecer a todo mundo e dizer que, assim, é muito interessante a gente, quando a gente vem se reunir em grupo para conversar, debater sobre essas coisas, quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? É muito interessante e importante porque a gente tem a tendência de se segurar em alguma coisa, mas nem sempre isso dá certo. Isso aí, Cecília. Beijo pra vocês, queria ter mais tempo, porque tem muita coisa pra falar. Assistam o vídeo, deixa comentário, sugere tema, é isso, beijo. Valeu. Opa, esbarrei no meu microfone aqui. Valeu, gente, obrigado. Ensaio sobre a cegueira na próxima. Até lá, muito obrigado, pessoal. Valeu.